Evangelho de João, capítulo 14. Nós terminamos Colossenses semana passada. Vou pregar num texto aleatório hoje. João, capítulo 14. A gente vai ler do verso 1 até o versículo 15 de João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Oremos. Senhor Deus precioso, mais uma vez nos dirigimos a Ti nessa noite, desta feita, para pedir que o Senhor abençoe a pregação da Tua palavra. Pedir que o Senhor tenha piedade das nossas vidas, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos olhos, nos sensibilizando para a Tua palavra, e que essa palavra tão preciosa encha as nossas vidas de maneira poderosa, fazendo com que a esperança que o Senhor nos oferece nessa passagem seja real para cada um de nós, e que as exortações aqui contidas, que elas sejam aplicadas na vida de cada um de nós conforme a Tua vontade. Por isso te pedimos que abençoe-nos com Teu Espírito Santo e que Ele incomode os nossos corações. Que Ele fale conosco por meio da Tua palavra, para que nós não saiamos, ó Pai, da mesma maneira desse lugar, mas que nós saiamos daqui diferentes, mais convencidos de quem Tu é, mais convencidos do nosso dever. É o que pedimos em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é o que pedimos. Amém. Amém. Falar de confiança não é difícil. Quando a gente vê alguém passando dificuldade, é fácil consolar. Não fica assim, vai passar, né? E às vezes a gente é até um pouco insensível com a pessoa, porque a pessoa está tão abalada, dependendo do que ela estiver sofrendo, e para a gente é tão simples, né? Mas isso é bom para aconselhar e confortar as pessoas quando não é com a gente. Porque quando é com a gente muitas vezes desespera, a gente questiona, a gente chora, a gente se agonia, a gente duvida, a gente reclama, certo? E nós temos que aprender a crer em Deus e crer na confiança, né? Ou melhor dizendo, confiar naquilo que Ele nos oferece. Nós estamos em um contexto onde os discípulos estão precisando de confiança. Eles estão precisando confiar em Cristo. Qual é o contexto dessa passagem? Cristo Jesus chegou ao ápice do seu ministério, porque Ele curou um homem doente. Depois, esse mesmo Jesus Cristo acabou ressuscitando um defunto.
E Cristo já tinha feito milagres poderosos, mas ele causou um alvoroço que gerou fé em muitas pessoas, que foi dar a vida para um homem que estava morto fisicamente. E aí então as pessoas ficaram felizes, porque a palavra Messias, que é o nome que se apresenta a Cristo também, o nome Cristo significa Messias. O Messias era o ungido de Deus, o homem que era esperado no Antigo Testamento, que sentaria no trono de Davi e que devolveria a glória da nação de Israel. Lembre, Israel foi uma nação poderosa nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, mas ela foi reduzida a praticamente nada por causa dos seus pecados. A gente acha isso no final do livro de Reis, 2 Reis, no final de 2 Crônicas, em Isaías, no livro de Jeremias. Israel já não era mais o que ele era. Então queimava no coração daquelas pessoas a promessa de Isaías de que um rei se levantaria. Um rei se levantaria para pegar a nação de Israel e devolver a glória dela. Porque a nação de Israel, ela não estava acostumada a servir ninguém. Ela era uma nação independente, poderosa e temida. Mas naqueles dias de Jesus Cristo, eles estavam debaixo do Império Romano. Eles tinham liberdade, mas não tanta. Eles prestavam conta para César. E aí, nesse contexto, aparece Jesus Cristo, faz milagres poderosos, dando sinais de que ele seria o Salvador, de que ele seria esse rei poderoso que viria. E aí, então, estava chegando perto da Páscoa, Jesus Cristo entra em Jerusalém. E aí arrumam um jumento, colocam roupas em cima e Jesus monta, e eles começam a ficar com aquelas palmeiras festejando o rei Jesus Cristo. Então, na mente dos discípulos, a partir daquela entrada de Cristo em Jerusalém, e não só dele, mas de outras pessoas, eles acreditavam que Jesus Cristo ia tomar o trono de César. E a partir daquele momento, Israel voltaria a governar as nações. Mas ao invés de vir como um rei e governar todas as nações, a mensagem de Cristo é diferente. Quando as mensagens messiânicas estavam no ápice, quando eles pensavam que Jesus Cristo finalmente rasgaria aquelas roupas de mendigo e colocaria roupas de rei, Jesus Cristo começou a dizer o seguinte: eu vou morrer. A minha morte está próxima. Capítulo 12, verso 24. Esse mesmo rei poderoso, depois de dizer que vai morrer, no capítulo 13, ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí eles ficam se questionando: que rei é esse que está se humilhando, lavando os meus pés? Até Pedro fala: o Senhor não vai lavar meus pés, não. O próprio rei que viria para triunfar disse que seria traído, também no capítulo 13. O próprio rei que viria para governar acabou de dizer que ele seria negado e abandonado. Pedro negaria, e lá em Mateus ele diz que todos os discípulos os dispersariam. E aí o coração deles começou a ficar triste. Não é esse o rei que a gente esperava. Cadê aquela glória poderosa do Salvador que a gente tanto ouviu falar? E aí eles começaram a ficar tristes, falando: o que vai ser de nós? O nosso rei não é tão poderoso talvez como a gente pensou, não é tão glorioso como a gente pensou, e não veio trazer o poder que nós imaginamos que nós teríamos. Lembre do episódio dos discípulos que chegaram: Senhor, deixa a gente sentar um do lado e outro do outro do teu trono. Eles achavam que Jesus e Cristo ia reinar aqui na terra. Mas quando Jesus quebra todas as expectativas deles, mostrando que o que o aguardava não era a glória, não pelo menos agora, mas era a humilhação, eles ficaram totalmente tristes, ficaram preocupados. E diante daquela tristeza, diante daquela preocupação, diante daquele desapontamento, Cristo Jesus então vai dizer essas palavras que ele disse no capítulo 14, do verso 1 ao verso 15, certo? Aqui nós temos palavras de consolo. E eu quero mostrar para vocês alguns motivos pelos quais os discípulos poderiam se consolar em Cristo, apesar de ele estar indo para a morte. E esses mesmos motivos de consolo para os discípulos, que sirvam de consolos para as nossas vidas, quando as coisas não estiverem fáceis, certo? Primeiro motivo para nos consolarmos, ele vai apresentar daqui a pouco. Mas primeiro ele faz um chamado à confiança.
Verso de número 1, leia comigo de novo. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Turbar o coração é sacudir o coração. Que o coração de vocês não balance. Que o coração de vocês não comecem a tremer. Que o coração de vocês não comece a se preocupar. Cristo Jesus tinha dado um golpe duro neles, saber que as coisas não eram como eles queriam. E é para assim com a gente também. Porque a gente faz planos, a gente projeta, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E é bom quando dá certo. Mas é tão ruim quando a gente planeja uma coisa e dá tudo errado. Dá tudo diferente. E quando as coisas saem do nosso controle, a gente esquece aquela fé que a gente disse que tem. A gente esquece aquela fé que a gente disse que as outras pessoas tinham que ter. Porque na verdade, às vezes, a gente só coloca fé em nós mesmos. Mas o fato é que as coisas não são do jeito que a gente quer. Nós não somos deuses. Nós não somos soberanos, mas nós temos que crer que existe um Deus poderoso e soberano que governa sobre todas as coisas. E se nós cremos que esse Deus, apesar das circunstâncias, está governando tudo, a mesma palavra de Cristo para os discípulos serve para nós agora. Não se turbe o vosso coração. E como é que o coração não vai se abalar na hora das dificuldades? Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Nós temos que crer em Deus na hora da dúvida, na hora do questionamento. Nós temos que lançar sobre Deus as nossas preocupações. Está lá em Filipenses capítulo 4. Lançar sobre Deus os nossos temores. Senhor, eu entrego a Ti todas as dúvidas que eu tenho. Eu olho para os lados e não vejo solução para o meu problema. A minha vida está difícil, a perseguição está grande, mas eu lanço sobre o Senhor todas as minhas dores e as minhas angústias. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo, toda a preocupação, toda a falta de fé, todo questionamento se Deus vai nos ajudar ou não. Ele só vai ser lançado fora quando nós amarmos a Deus. E quando nós amarmos a Deus, o medo será lançado fora. E confiaremos nele. Mas Cristo diz para confiar em Deus. Mas Ele diz: crede também em mim. O que Cristo está fazendo aqui é se colocar igual a Deus. Assim como vocês têm que confiar em Deus, vocês têm que confiar em mim. É fácil para um judeu confiar em Deus. Diga: confia em Deus. Eu sei que eu tenho que confiar em Deus, mas Cristo diz: você também tem que confiar em mim, porque eu também sou Deus. Confiar em homens é perigoso, porque os homens nos desapontam, os homens nos frustram, os homens nos deixam na mão, alguns por maldade, outros porque são limitados mesmo. O fato é que não dá para lançar as nossas preocupações nos ombros de homens. Mas nós temos que lançar as nossas preocupações sobre Deus e sobre o seu Filho Jesus Cristo. Então, tendo dito isso, confiem em mim, descansem em mim. E agora vem os motivos para confiar em Cristo. E o primeiro motivo é que Cristo Jesus preparou uma morada para nós. Versículo de número 2. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se preocupem com a morte. Não se preocupem com a perseguição que vai vir. Cristo havia dito que coisas terríveis aguardavam eles. Que eles seriam alguns apedrejados, outros queimados, crucificados. Mas ele diz: as coisas não vão acabar aqui, porque na casa de meu Pai existem muitas moradas. E quando Cristo fala que tem morada para os crentes na casa do Pai, no paraíso, não pense em casa, não vai ter casinha lá no paraíso. A kitnet do Valdivino, do lado da kitnet do Reginaldo, não vai ter isso. Mas a ideia que ele vai falar de moradas é a ideia de que há uma habitação para nós. Porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, a habitação ela era física, ela era palpável. Lembra que Jesus Cristo, no capítulo 2 do Evangelho de João, ele entrou dentro do templo onde os homens estavam vendendo coisas lá dentro, e ele meteu o chicote em todo mundo e mandou sair.
Ainda antes de Cristo morrer por nós, a presença de Deus, ela se manifestava em lugares físicos, que era no templo daquela época. Mas aí Cristo Jesus veio e se tornou o nosso santuário. Abra sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de João. Capítulo 2, João 2. João 2, verso 19 diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então eu fiz uma algazarra aqui nesse lugar, mas eu vou destruir ele. Eu já destruí ele. E vou reconstruir o templo de Deus, o lugar onde Deus vai habitar. E aí o texto continua, verso 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Eles perguntaram: como assim? Foi 40 anos para levantar esse templo. Em 3 dias tu vai derrubar ele e vai levantar de novo. E a resposta aí, verso 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Porque a partir daquele momento, Deus não estaria mais limitado a lugares físicos. Porque uma nova morada para Deus habitar estava sendo preparada, que era a pessoa de Jesus Cristo. Lá no capítulo 1, versículo 14, está bem pertinho, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Dizer que Jesus habitou entre nós, quer dizer que Deus fez a sua tenda com a gente. Aonde Cristo estava, Deus também estava. E lá em Apocalipse 21 fala que Deus estará com o seu povo. Então, resumindo, o que Cristo está dizendo aqui em João capítulo 14 é o seguinte: eu vou preparar um lugar aonde vocês serão colocados na presença de Deus. E ele fala que tem muitas moradas, porque significa que essa morada ela é espaçosa, porque ela cabe todos os crentes. Mateus 28, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Tem lugar para todo mundo no paraíso, aqueles que têm fé. Certo? E Jesus disse que ele prepararia um lugar, não foi isso que ele disse aqui no verso 2 ainda? Pois eu vou vos preparar lugar. Naquele momento, não estava preparado ainda, mas depois estava preparado. Porque na verdade a Bíblia diz que todas as coisas ficaram prontas antes da fundação do mundo, esse planejamento de Deus para a nossa salvação. Mas quando Cristo disse que prepararia um lugar para os crentes, é porque a casa já estava pronta, mas os moradores não eram dignos de morar nela. Então Cristo está dizendo: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu vou fazer com que seja possível vocês morarem no paraíso, morarem na presença de Deus. E Jesus fala: se não fosse assim, eu não teria dito, ainda no verso 2. Cristo está dizendo o quê? Se eu tivesse abandonando vocês, se eu tivesse indo e somente largado vocês aqui, eu ia dizer para vocês, mas não é isso que eu estou fazendo. Então qual é o conforto que nós temos aqui nessa primeira parte? Por mais que as coisas sejam difíceis nessa terra, há um paraíso que nos aguarda. Porque Cristo Jesus nos prometeu que nos prepararia esse lugar maravilhoso para que nós morássemos. Falta a perspectiva do paraíso em nossas vidas. Eu já falei muito isso aqui. Falta até na minha vida também perspectiva do céu. Olhar mais para o que vem pela frente. Olhar para além dessa terra caída, desse mundo cheio de pecado. E almejar com todas as nossas forças morar com Deus, que vai ser infinitamente melhor. Foi o que Paulo disse lá para os Filipenses. Ele vai dizer que a vantagem de morar aqui é porque ele ia ajudar a igreja a crescer. Ele ia trabalhar, ele ia se esforçar, mas estar com Cristo, diz ele, é incomparavelmente melhor. Então Cristo diz: meus discípulos, por mais que seja difícil, por mais que seja triste a minha partida, fiquem tranquilos, porque eu vou preparar um lugar maravilhoso para vocês morarem. Então esse é o primeiro motivo para confiar em Cristo, porque Ele nos preparou o céu, onde não haverá mais tristeza, nem angústia e nem pecado.
Mas há mais um motivo para nós confiarmos em Deus. E o motivo é porque Cristo vai voltar. Está aí no versículo de número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo Jesus vai vir para julgar vivos e mortos. Ele vai voltar. Está lá em Tessalonicenses. Ao ressoar da trombeta, ele voltará. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Todos os crentes que morreram ressuscitarão. E aí então os crentes ressuscitados, os crentes que vão estar vivos já, todos eles serão levados nas alturas nos céus. Então Cristo não nos deixou aqui para sempre, Ele vai voltar. E Cristo diz: eu vou levar vocês para mim, eu vou ficar com vocês. Então pense na perspectiva dos discípulos. Eles já estavam sentindo falta de Cristo, porque Cristo já ia embora. E aí então Cristo diz: eu vou voltar. Eu sei que vocês vão sentir falta de mim, mas eu vou voltar. E a pergunta que eu faço para você é: você sente falta de Cristo? Você sente falta de estar com Ele? Porque todas as vezes que nós vivemos as nossas vidas, cuidando dos nossos afazeres, levantando e dormindo, sem orar, sem buscar, sem cultuar, sem ler a Bíblia, sem meditar, o que nós estamos fazendo é mostrando que nós não sentimos falta de Cristo. Então o conselho de Cristo aqui dizendo: confortem-se porque eu vou voltar, porque os discípulos estavam já sentindo saudade. E a pergunta é: nós sentimos falta de Cristo? Cristo faz falta para as nossas vidas? Ou na correria eu nem consigo sentir falta dele? A gente consegue sentir falta do celular, não é? Mas a gente não consegue sentir falta de Cristo muitas vezes. 2, 3 dias sem buscar Ele, sem conversar com Ele, sem buscar a presença dEle. John Piper disse certa vez que os nossos celulares serão a maior prova de que a gente não tinha falta de tempo. Porque todo o tempo que nós temos do celular é uma prova de que a gente poderia ter tirado tempo para Deus, para buscá-lo e crer nessa volta dele. Mas às vezes a gente só quer pensar na volta de Cristo depois da morte. Não pode ser assim, tem que ser agora. Nós temos que sentir falta da presença de Cristo, desfrutar da presença que Ele oferece já, mas querer algo mais que Ele tem para nos oferecer. Então o consolo está em dizer que Cristo preparou o paraíso para nós e que Cristo vai voltar para a gente ficar com Ele, certo? O próximo consolo é que esse paraíso para onde que Jesus prometeu que a gente ia, seria preparado pelo próprio Cristo. Então o terceiro consolo é que Cristo é o caminho para o Pai. A gente acha isso no verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O caminho que Cristo ia era o caminho da cruz. O caminho que Cristo ia era o caminho da crucificação e da morte. Cristo disse: vocês sabem para onde eu vou, porque eu já disse para onde eu estou indo. Mas aí 2 perguntas são feitas por Tomé. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Veja, o que ele está dizendo? Senhor, a gente não sabe para onde ir e nem qual é a estrada que a gente vai pegar. E Cristo vai responder essas 2 coisas. Qual é a estrada e qual é o destino, certo? E a resposta é dada no verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o caminho? Cristo. Cristo é o caminho. Perceba, Cristo primeiro trilha o caminho da morte e depois o nosso caminho é o próprio Cristo. E ele disse: eu sou o caminho. Cristo dizer que é o caminho, ele está dizendo o seguinte: eu sou o acesso a Deus. Gênesis capítulo 3, verso 24. Adão caiu em pecado, juntamente com Eva, e aí ele é expulso do paraíso.
2 querubins são colocados na porta do paraíso, dizendo: aqui você não entra, aqui você está proibido de entrar no lugar da presença de Deus. E aí então é construído um tabernáculo, e no tabernáculo tinha uma cortina, e os homens não podiam entrar naquela cortina, senão o sumo sacerdote uma vez por ano, e aquela cortina servia para dizer: aqui você não entra. Aí então foi construído o templo. No templo foi colocado o que também? Uma cortina, que bloqueava o acesso ao Santo dos Santos. E o que aquela cortina dizia? Aqui você não entra. O caminho até Deus estava fechado. Não podia entrar. Mas aí então, quando nós temos a morte de Cristo Jesus por nós, o acesso é dado a Deus. Hebreus capítulo 10 vai dizer que nós entramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. O acesso até o Santo dos Santos nos foi dado por Jesus Cristo. O fato de eu não precisar mais de um pastor ou de alguém para me chegar a Deus, eu posso orar direto e falar com Ele, é porque Cristo Jesus é o meu caminho até Deus. Cristo Jesus é o meu acesso para Deus. Cristo é o meu acesso à presença de Deus. O caminho está aberto, o caminho está livre. Vocês querem ir para Deus? Vivam para a minha glória. Me sigam, sigam os meus passos. Eu sou o caminho. E ele diz mais: eu sou a verdade. Cristo é a verdade. Certo? Jesus Cristo, Ele é a verdade. A verdade foi revelada no Antigo Testamento por meio de palavras, por meio de textos. Cristo era a verdade em pessoa. Cristo era a verdade em pessoa. Era a perfeita revelação de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, os homens liam sobre Deus. Mas agora, a gente pode ver quem é Deus na pessoa de Cristo. E Cristo disse mais: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Capítulo 11, verso 25 diz o seguinte: Jesus Cristo, dizendo que ia ressuscitar Lázaro, olha o que ele fala, 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? O que Jesus está dizendo aqui? Quem crê em mim, se morrer, vai viver de novo. Certo? E se crê em mim, não vai experimentar a morte para sempre. Cristo é a nossa vida, é o nosso acesso para Deus, o nosso caminho verdadeiro. E aí vem uma leve repreensão de Cristo no capítulo 14 de novo de João, versículo de número 7. Diz o seguinte, o verso 7 do capítulo 14: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Se vocês realmente entendessem quem eu sou, vocês estariam satisfeitos de saber que vocês estão na presença de Deus. Os discípulos amavam a Cristo, os discípulos admiravam a Cristo, mas estavam incapacitados de enxergar de que Ele é o caminho para Deus. Em Cristo nós temos um acesso à presença de Deus, por um caminho que não é um caminho de mentira, mas um caminho de verdade, e um caminho que leva à vida. E mesmo Jesus explicando todas essas coisas, mesmo assim, os discípulos ainda não entenderam. Verso 8: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho para Deus. Aí eu disse: não, Jesus, vamos simplificar. Abre logo a porta do céu e mostra Deus. É mais fácil de ficar dizendo para te seguir. Abre logo a porta do céu e mostra Deus para a gente. E aí então Cristo Jesus responde, verso 9: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, estou com você com tanto tempo. Aí ele continua: e não me tendes conhecido. Ou seja, tanto tempo que eu estou aqui, você ainda não entendeu as coisas.
E aí ele termina o verso dizendo o seguinte: quem me vê a mim, vê o Pai. Se tu quer ver Deus, olha para mim. Pronto, você está vendo Deus. E aí ele fala: como dizes tu, mostra-nos o Pai? Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo Jesus. Certo? Cristo é divino. Cristo é Deus. Verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, é a mesma coisa. Eu estou com Ele e Ele está comigo. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ou seja, eu não estou aqui dando minha opinião. Eu estou fazendo o que o Pai mandou eu fazer. É o que ele vai continuar dizendo no verso 10. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Tudo que eu estou fazendo aqui, disse Cristo, é a obra de Deus. Tudo que eu estou fazendo aqui, disse Cristo, é revelar quem é Deus e ainda quer mais. Em mim você já tem tudo, disse Cristo. Mas se com tanta coisa que eu falei vocês não acreditam, acredite pelo menos por causa de uma coisa, verso 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Creia nos milagres que eu tenho feito. Onde é que você já viu gente ressuscitando defunto por aqui? Onde é que você já viu gente fazer coxa andar? Onde é que você já viu o leproso ser curado? Quando foi, Felipe, você já viu isso na sua vida? Isso tudo é para provar que eu sou Deus. Os milagres servem para provar que Cristo é Deus. O Evangelho de João ele termina dizendo isso. Jesus que fez muitos milagres, mas os milagres que ele mostrou aqui, ou seja, tem muito mais, serve para uma coisa: crer que Jesus é o Cristo. Nas quartas-feiras a gente tem falado muito sobre isso. Se o milagre não me leva a crer na divindade de Cristo, não prestou para nada o milagre. Porque se estava curado, vai ter uma doença pior que é a morte. A verdadeira cura é Cristo. Então a fé, ela vê além dos milagres, enxerga agora de Jesus Cristo. E aí vem mais um consolo, que é a capacitação que Deus dá para a gente. Mais um motivo para os discípulos não ficarem tristes, porque Deus tinha uma capacitação preparada para eles. Verso 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Cristo está dizendo: eu vou capacitar vocês, para fazerem obras maiores do que a que eu já fiz. E é difícil pensar em obras maiores do que a de Cristo, porque curou pessoas, Cristo ressuscitou pessoas. Como é que se faz um milagre maior que uma ressurreição? E a ideia dos sinais maiores é porque os sinais se tornariam mais claros. Tudo que Cristo fazia não estava tão claro ainda, porque a obra não estava completa. Depois que Cristo morresse, as coisas seriam muito mais objetivas, porque a gente saberia falar exatamente quem era Cristo e o que Ele fez por nós. Então, além de fazer milagres, os apóstolos saberiam dizer claramente quem é Jesus e o que Ele fez, certo? Que é morrer pelos nossos pecados. E aí, então, qual é a aplicação que a gente tem para as nossas vidas disso? É que Deus continua as suas obras através das nossas vidas. Quer um consolo para essa vida de dificuldade, de luta? Vá fazer as obras de Deus. A gente sempre fala, que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então vamos ocupar as nossas mentes fazendo a obra do reino de Deus. Façamos a obra do Senhor. Façamos aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Isso é um consolo para as nossas vidas. Cair de cara no serviço para a glória de Deus, certo? A gente está entediado a cair no serviço normal, né? Nós temos que cair de cara no serviço também da obra de Deus. Isso é um consolo para nós. Quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente se empenha, mais Deus enche o nosso coração de alegria e de satisfação. Mas a gente está perdendo tempo, porque Deus deu dons para a gente não quer usar. Lembra da parábola dos talentos?
deu 10 moedas para um, 2 para outro e 1 para outro. Acho que era 5, nem lembro. O fato é que os dois que ganharam mais trabalharam e dobraram. E o outro que ficou só com 1 enterrou. E a mesma coisa a gente faz, Deus dá dons para a gente, capacita a gente, coloca o Espírito Santo na gente e a gente vai cuidar da nossa vida. E aí quando bate a dificuldade, quando bate a tristeza, quando bate a perseguição, a gente fica desesperado porque não tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus ela se dá pela oração, pela vida devocional, mas também pelo trabalho, pelo esforço. Então Cristo consola os discípulos dizendo, eu estou capacitando vocês para trabalhar. E nós temos que ser capacitados por Deus para o trabalho também, certo? Outro motivo para se consolar é a oração, verso 13 e verso 14. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Está atribulado? Vai orar e vai pedir, porque Deus vai dar, diz a palavra de Deus. Quer buscar mais força? Coloca o joelho no chão. Clame a Deus, peça ajuda. Fazei conhecido diante de Deus todas as suas dificuldades. Ore, creia no poder da oração. Creia que Deus é poderoso para nos ouvir. E a gente tem que fazer esse pedido em nome de Jesus. Ele disse aqui, tudo que pedires em meu nome. É por isso que a gente termina as orações dizendo, em nome de Jesus. O que eu estou dizendo? Eu creio que Jesus Cristo é aquele que me dá o privilégio de falar com Deus. Senhor, não é porque eu mereço, é em nome de Jesus, o teu único filho. Ele merece. E eu sei que ele intercede por mim, então me ouve, Senhor. E para que a gente vai orar? Ele vai dizer, verso 13, e tudo quanto perdis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que a gente tem que pedir tem que ser para glorificação do nome de Deus. A oração e os nossos pedidos não pode ser só para o nosso benefício, mas tem que ser para a glória de Deus. Senhor, me abençoa com o trabalho, mas que esse trabalho não seja só para me sustentar, mas também para a glória de Deus. Senhor, eu quero passar na faculdade, me abençoa para que eu estude e passe, não só para eu ganhar dinheiro mais para frente, mas para a glória de Deus. Senhor, abençoa o meu casamento que está difícil, não só para mim ficar tranquila, mas também para que o Senhor seja glorificado. E por aí vai, a lista você pode estendê-la o quanto você quiser. A oração é um consolo que nós temos, mas a gente negligencia demais. O privilégio de poder falar com Deus é o que a gente abre mão, certo? O último consolo que nós temos é o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se vocês me amam, vocês vão fazer a minha vontade. Tiago, o que tem de consolo nisso aqui? Um consolo muito grande. Porque quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais forte a gente fica. Não é verdade? Quanto mais a gente obedece, menos a gente treme na hora que os ventos sacodem nossas vidas. Porque às vezes a gente está em tanta desobediência, em tanta dureza de coração, aí vem a dificuldade, a gente fica até com vergonha de orar, às vezes, Senhor, não estou nem me dedicando. Aí a coisa está difícil, primeiro vai ter que orar para se reconciliar com Deus, né? Senhor, eu estou aqui depois de um ano para falar com o Senhor. Mas antes de pedir, eu preciso pedir perdão porque eu não estou te buscando, né? Agora eu quero te buscar. Então, nós temos que demonstrar o nosso amor a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Isso é um consolo para as nossas vidas. Quanto mais a gente obedece, mais conforto a gente recebe. Certo? E a partir do verso 16, que aqui já é outro assunto, ele vai continuar falando de um consolo, que é o consolo do Espírito Santo, mas não é nosso assunto. Certo? Mas eu gostaria de dizer para você algumas coisas. Lembra, os discípulos estavam com medo. Tudo que Deus disse aos discípulos é que os discípulos estavam com medo. E quando você estiver com medo, e quando você estiver passando por dificuldade, e quando você estiver sendo abalado, com base em tudo que eu falei, o que você pode fazer? Em primeiro lugar, trabalhe para a glória de Deus. Creia que Deus vai te capacitar para fazer obras maravilhosas. Creia que Deus vai te capacitar para trabalhar. E isso é consolo para a sua vida.
Isso vai te fazer mais motivado, mais dedicado, mais empenhado. Quanto mais você trabalhar, menos você vai sentir as dores da perseguição. Por que no primeiro século as pessoas elas tinham fé a ponto de morrer e não negar Cristo? Porque aquele trabalho para eles valia a pena estar ali. Quando não vale a pena seguir a Cristo, a gente abandona por outras coisas. Então, se envolver na obra de Deus é um consolo. Ore, suplique, chore, mas não deixe de pedir a capacitação de Deus. Em terceiro lugar, obedeça. Obedeça a Deus. Obedeça os seus mandamentos. Obedeça as suas instruções. Para que quando as coisas vierem, você já vai estar forte e em comunhão com Deus. E por fim, aguarde. Aguarde. Porque a própria Escritura diz que os sofrimentos do presente século não se comparam com as coisas que vêm por vir. Tem coisa maravilhosa esperando por nós no céu. Então vamos viver para a glória de Deus. Vamos nos consolar com essas palavras. Lembra de Tessalonicenses. Paulo vai dizer tudo o que Deus faria nos últimos dias, vindo buscar o seu povo. Aí ele termina dizendo assim: consolem uns aos outros com essas palavras. Um dia vai passar, um dia vai acabar, um dia nós teremos alegria sem fim. Vamos orar. Senhor nosso Deus poderoso, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua instrução, e pedimos ao Senhor que nos abençoe, de maneira que nós sejamos, ó Pai, movidos para te glorificar, movidos a viver vidas que dignificam o Senhor. Ó Pai bendito, tenha piedade de nós, que somos pecadores, que somos falhos. Tenha piedade de nós, que necessitamos tanto da Tua ajuda e do Teu socorro. No que nós temos falhado, pedimos ao Senhor que nos ajude. Pedimos ao Senhor que nos perdoe. Por todas as vezes que nós duvidarmos, por todas as vezes que nós reclamarmos, por todas as vezes que a gente buscar solução que não seja no Senhor. Tenha piedade das nossas vidas. Fortaleça a nossa fé, que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós